Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, então, ao segundo dia da quinta edição da nossa Semana BIM Experts. Para quem não estava ontem, eu sou o Renato, eu vou estar aqui todos os dias para apresentar os palestrantes e fazer todas as perguntas de vocês para eles, ok? Antes de começar, porém, eu tenho alguns recados para vocês, beleza? Primeiro, não se esqueçam, a gente vai ter palestra todos os dias e enviaremos e-mails para lembrar para vocês todos os dias, um pela manhã e outro pela tarde, antes do início das palestras. Lembrando também que essa semana, o nosso evento de Semanas BIM Experts é uma semana de conexão. A gente está aqui para ampliar a nossa rede de contatos, além de absorver todo esse conhecimento. Portanto, não esqueçam de interagir com o pessoal aqui no chat, interagir com os palestrantes também, fazer suas perguntas. E também, além da interação aqui nas transmissões, lembre-se de interagir com a gente nas ações que a gente faz nas redes sociais, beleza? Não se esqueçam de nos marcar também, que a gente reposta o que vocês nos marcaram lá. Além disso, a gente, durante toda a Semana BIM Experts, nós vamos estar de olho nas interações e compartilhamentos que vocês vão estar fazendo lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, além dessa interação que a gente tem aqui no chat. No final da semana, a gente vai contabilizar essas interações e a gente vai dar brindes para quem tiver participado de verdade do nosso evento. Por exemplo, teremos como brindes os 3 livros do professor Augusto Carlos de Vasconcelos. Um deles é o Concreto no Brasil, Professores, Cientistas e Técnicos. Outro é Obras Especiais e Contos de Concreto, Contos Concretos. E além, claro, do livro sobre pontes brasileiras, que conta a história dos mais notáveis viadutos e passarelas do Brasil. Durante a semana, nós vamos dar outros detalhes sobre essas promoções e outras que vão rolar aqui na quinta Semana BIM Experts. Lembrando, sobre o acesso ouro, caso vocês queiram ter acesso ilimitado a essa e todas as outras palestras para assistir quando e onde quiser, basta adquirir esse nosso acesso ouro. Vocês encontram ele no link que está passando aqui embaixo e em www.bimexperts.com.br/5SBE-ouro. Está passando aqui, vai ficar a transmissão inteira passando aqui para vocês, caso queiram acessar lá, já está na mão. Quem adquirir esse acesso ouro vai ganhar o quê? Além de todo acesso a todas as palestras, a gente vai dar um certificado de participação de 40 horas, a participação no grupo beta fechado da plataforma ShedMate, que vai ser apresentado na palestra da sexta-feira, agora dia 13, pelo BIM Experts Arthur e pelo Thiago Almeida. Então fiquem ligados para saber mais sobre essa plataforma. Além disso, a participação dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, a participação também em uma live de tira dúvidas com a equipe do BIM da implantação à venda. E, por fim, 12 pranchas em PDF com detalhamento de formas, armação de pilares, vigas, lajes e escadas, todas calculadas no TQS e detalhadas totalmente em Revit. Eu tive acesso hoje a essas pranchas em PDF, elas são incríveis. Vale muito a pena só por causa dessas 12 pranchas. O Dionísio fez um trabalho excelente. Quarto aviso que eu tenho para vocês é a TQS, patrocinadora do nosso evento, está com uma promoção de 50% de desconto nos 3 primeiros meses de qualquer assinatura no site deles. Para conseguir esse desconto, basta acessar store.tqs.com.br, que é a loja online deles, e utilizar o código TQS Engenheiro 50. TQS Engenheiro maiúsculo 50. Além disso, eu falei ontem e vou repetir, prestem atenção. A TQS sorteará uma licença vitalícia do pacote EPP Plus dos sistemas TQS. Uma licença vitalícia. O sorteio vai ser feito através do nosso Instagram, @BIMExperts, e postaremos a foto oficial do sorteio ainda hoje, com todas as informações de como participar. E não esqueçam de acessar. Hoje, depois das palestras, vai ser postado, ok? Hoje, então, indo para a parte das palestras, a gente vai ter mais 2 palestras. A primeira começa em instantes, terá como tema BIM, Inteligência Artificial e a Engenharia de Estruturas. A segunda, às 9 da noite, terá como tema a importância do detalhamento estrutural LOD 400 e a captura de realidade. O nosso primeiro palestrante será o Marco Silveira. Ele é doutorando em Engenharia de Estruturas pela USP, graduado e mestrado em Engenharia Civil pela UEM, e foi pesquisador visitante na Universidade de Ottawa, no Canadá. Atualmente, ele lidera o Rhone Structures, projeto incubado no programa de residência da Autodesk em Toronto e Boston.
além de ser pesquisador associado na Universidade de Windsor, no Canadá. Marco, seja bem-vinda. Fala, Renato. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, uma felicidade tremenda estar podendo falar para vocês aqui. Um convite aí que veio através da Mariana, que já é uma relação que a gente já tem já há algum tempo, que a gente se conheceu através do BIM. E eu fico muito feliz de, diretamente aqui do Canadá, nos últimos dias que eu estou aqui, eu estou para voltar, né, para o Brasil. Nos últimos dias que eu estou aqui, é um prazer muito grande eu estar falando com vocês aqui, com um público tão especial que é o público da BIM Experts. Legal, agradeço aí, Renato, pela introdução. Uma boa noite, pessoal. Eu vou fazer a minha apresentação, eu vou conduzir através de apresentações de slides, tá? Então, já já eu vou compartilhar minha tela aqui, vou tocar por ali. Na outra tela, eu vou deixar a aba do YouTube aberta para a gente poder conversar. Lógico que tem um delay aí, tá, pessoal? Então, entre vocês mandarem a pergunta e eu conseguir ver e o meu áudio chegar para vocês também, vai um tempinho. Mas eu vou tentando conduzir a palestra, a apresentação, e tentando dar uma olhada aí nas perguntas e fazendo um compilado, beleza? E no final também, né, como o Renato passou, a gente vai ter oportunidade, vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas diretamente, e aí a gente vai conversando um pouco mais tranquilamente. Valeu, galera, boa noite, espero que vocês aproveitem os conteúdos, estou à disposição aí para tirar as dúvidas e vamos embora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, como o próprio Renato passou aí, né, para vocês, né, o título da palestra, BIM, Inteligência Artificial e a Engenharia de Estruturas. São três tópicos aí, né, que tem uma relação muito profunda, né, a gente vai perceber mais ao andamento da apresentação, que faz muito sentido a gente utilizar a inteligência artificial dentro da engenharia de estruturas, já que é uma ciência altamente quantificável, né? Quando a gente está falando em arquitetura, quando a gente está falando em qualidades dos espaços urbanos, a galera está usando inteligência artificial, está usando design generativo para isso, e é bem mais distante, né, do que a gente tem na engenharia de estruturas com relação à quantificação disso, né? Como quantificar a qualidade do espaço, sendo que desempenho estrutural, quantidade de material, aproveitamento dos recursos naturais é algo bem mais simples da gente, não simples, mas bem mais direto da gente poder quantificar na engenharia de estruturas, né? Então, para mim, esse é um tema, esses três temas juntos é algo que tem muito sentido, até assim, pessoalmente para mim, né, na minha carreira profissional. Como o Arthur apresentou, vou passar rapidamente aqui, ele já falou um pouco das minhas experiências, né? Eu sempre tive dividido entre a carreira acadêmica e a carreira profissional aplicada no mercado, né? Logo que eu me formei, em 2012, eu iniciei a Bravo, junto com outro sócio, a Bravo Engenharia e Arquitetura, no qual a gente sempre teve o propósito de trazer soluções disruptivas para o mercado da construção, tá? A gente é sediado em Maringá, no estado do Paraná, e sempre a gente teve esse anseio de buscar novas tecnologias para aplicar dentro da construção civil. E a gente sabe, né, todo mundo que está aqui sabe muito bem o quão é difícil, o quão é desafiador colocar coisas inovadoras e coisas novas na construção civil, né? Então, desafio muito grande, e a gente sempre teve o apoio da universidade, a gente sempre teve o apoio da academia, nesse sentido, para poder estar trazendo diretamente as coisas que estão sendo desenvolvidas na academia, trazer para o desenvolvimento de mercado, né? Então, dentro disso, eu me dividi entre mestrado, por um tempo eu fui professor na mesma universidade que eu fiz graduação e mestrado, que é a UEM, também dei aula em um outro centro universitário. Eu tive, por um período, em 2018, ano passado, eu tive meu primeiro contato aqui no Canadá, que eu fui... Londrina não é melhor que Maringá, tá, Márcio Cunha? Discordo profundamente. Brincadeira, pessoal. Eu gosto muito de Londrina também. O período que eu fui pesquisador na Universidade de Ottawa foi muito legal, porque consegui abrir essas portas aqui no Canadá e a gente tem trabalhado de uma maneira bem interessante, não só com a parte acadêmica, que é aqui na Universidade de Windsor, mas também com a parte de mercado, que é através da Autodesk, do programa de residência da Autodesk, que tem trazido aí uma contribuição muito grande para os projetos que a gente tem em andamento, né? Também trabalhei como perito judicial, né? Ainda trabalho como perito judicial pela primeira vara da Fazenda Pública lá de Maringá. E o meu doutorado, oficialmente, ele é pela Escola Politécnica de São Paulo,
E com esse período que eu estou aqui como pesquisador na Universidade de Windsor, ele está se encaixando como se fosse um sanduíche, né? Aqui o pessoal não usa dizer muito essa questão do sanduíche, mas no Brasil seria um doutorado sanduíche, né? O que eu estou fazendo aqui na Universidade de Windsor. Bom, isso aqui basicamente só para vocês terem, né, uma noção das minhas experiências, saber o que a gente pode conversar, o que a gente pode perguntar aí. A primeira provocação que eu deixo aí para vocês, pessoal, a primeira pergunta, a primeira situação aí é como que a gente imagina o nosso trabalho, né, de engenheiro civil, de arquiteto, de profissional da construção daqui a 50 anos, né? Muito provavelmente boa parte da gente vai estar trabalhando ainda, eu espero estar trabalhando, né? Com 80 anos eu espero estar trabalhando tranquilamente, produzindo bastante, e até com essa perspectiva aí do governo, né, de aumento da vida produtiva, que é até um pouco exagerada, né, que a gente sabe, dá até pra fazer piada com isso, que a gente vai trabalhar até os 150 anos aqui, né, a nossa geração, mas é uma brincadeira aí, mas vamos lá. Como que vai ser o nosso trabalho daqui a 50 anos? Essa é uma pergunta muito importante, né, diante da situação que a gente provavelmente venha enfrentar, venha estar ativo no mercado daqui a 50 anos, né? E quando a gente tenta fazer uma projeção para o futuro, né, fala, porra, como que vai ser meu trabalho daqui a 50 anos? Fatalmente, eu tento olhar para o passado e olhar as experiências do passado para poder, sei lá, né, fazer uma correlação do futuro, né? Então, não só é uma armadilha natural da nossa mente, mas eu vou trazer uma retrospectiva sobre a minha visão, tá, pessoal? Isso aqui não é uma visão, sei lá, consensual, tá? A minha visão sobre como que o design veio se desenvolvendo, mais especificamente o design voltado para edifícios, né? Nos últimos anos, né? Quando a gente fala daqui 50 anos, será que a gente vai ter carros voadores? A gente vai ver trem passando pela nossa frente? A gente vai ter coisa voando na nossa cabeça? A gente sempre tem esses pensamentos, né, futurísticos, né? Só que muitas das previsões que a gente faz, elas são, na maior parte das vezes, furadas, né? Se a gente olhar até desenhos animados da década de 70 aí, como os Jetsons, que eles previam que a gente ia ocupar qualquer espaço no ar, que não ia ter limite de terra pra gente, e no final das contas eles não falavam em internet, né? Eles não conseguiram prever a internet, por mais que tinha lá aquele holograma que aparecia a pessoa conversando com uma outra pessoa, mas não era a internet em si, a gente não tinha o acesso de informação. No desenho daquela época a gente não tinha o acesso de informação que a gente tem hoje, né? Que basicamente tudo foi revolucionado por conta da internet. A gente tem uma série de mudanças que foram acarretadas por conta da internet, né? Mas vamos lá, vamos relembrar, né? Vamos tentar buscar aí na história nossa coisas como que o design das estruturas, o design da engenharia e da arquitetura foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu diria que as primeiras estruturas que a gente construiu, a gente se baseou muito na intuição e no erro e no acerto, né? Então, assim, coloca uma pedra ali, aquela pedra caiu, não deu certo, vamos colocar de outro jeito. Pô, ao invés da gente quebrar, fazer igual aqui, que a gente está com as pedrinhas, né, quebradas umas entre as outras, a gente faz uma pedra contínua para poder fazer um vão aqui também, para a gente conseguir vencer esse vão. E aí, a intuição associada ao erro e o acerto foi criando-se maneiras da gente construir, né? E a gente conseguiu fazer coisas aí incríveis, né? Baseado puramente na nossa intuição. Eu digo que depois da intuição entrou em cena a era da técnica, né? Da gente botar em prática a técnica, ou seja, os cálculos, né? Que a gente aprende aí nas universidades, nos cursos de engenharia, a parte da estática, mas também eu falo também da técnica de desenho, a técnica de apresentação, né? A gente se desenvolveu muito no sentido de fazer boas apresentações para transmitir aquilo que está na cabeça do artista, do cara que está concebendo a arquitetura, que está concebendo a estrutura, transmitir aquilo que está na cabeça dele para colocar de fato no papel e outra pessoa poder entender, né? Então acho que a era da técnica aí é muito marcada pelos cálculos, né, para a gente conseguir utilizar a física para explicar os fenômenos físicos e também os fenômenos reais, né, e também a utilização de técnicas de desenho, de representações bastante evoluídas. E agora, né, a gente vive, vamos dizer, a era digital, né, que a gente consegue colocar tudo que está na nossa cabeça, a gente consegue transmitir para o computador, a gente consegue modelar isso dentro do computador, mais como, vamos dizer assim, na era digital, mais como uma ferramenta passiva do que como uma ferramenta ativa, ou seja,
tudo que ele me dá de resposta é baseado naquilo que eu dou de informação para ele. Então, se eu der uma informação errada, obviamente que ele vai me dar uma resposta errada também, né? Esse é um dos maiores paradoxos que a gente vive nessa era, né, nessa era digital, é lidar com isso, é saber interpretar os resultados e saber desconfiar daquilo que a gente mesmo colocou, né? Não ter essa confiança absoluta nas respostas que os programas vão dando, né? Isso é lição básica, né? Nos cursos de engenharia civil a gente escuta isso o tempo todo quando se fala em estruturas. Não confie nos programas, né? Desconfie de tudo, desconfie das respostas, desconfie das perguntas, façam contas de padaria, né? O que são as contas de padaria? As 4 operações, mais, menos, dividido, multiplicado, são contas aí bem interessantes para a gente poder verificar se aquilo que a gente está modelando está dando uma resposta adequada com a realidade. Então, na era digital, a gente se torna muito poderoso, porque não só a gente incrementa a nossa capacidade de calcular, porque o computador é muito melhor em cálculo do que a gente, ele é muito mais rápido, então eu consigo traçar várias opções de uma maneira eficiente e rápida, eu mudo as condições de contorno do meu projeto, eu mudo as variáveis inseridas no meu projeto de uma maneira muito rápida e muito dinâmica, mas eu também evoluí muito na questão da representatividade, como que eu represento esses desenhos, mais uma vez, como que eu transmito a ideia que está dentro da cabeça do artista para o computador e, teoricamente, consequentemente, eu levo essa informação que está dentro do computador para o papel, para a obra, enfim. Então, vamos dizer aí que essa seria a era digital. E eu digo que o BIM está inserido nessa era digital, que basicamente a gente tem uma capacidade, a gente tem uma potência computacional muito grande que a gente consegue colocar uma quantidade de informações gigante dentro dos nossos modelos, e essas informações, elas não são só linhas de desenho, como eu disse, elas também, está tudo associado, né? O modelo que eu uso para calcular é o mesmo modelo que eu uso para liberar os desenhos, é o mesmo modelo que eu uso para fazer análise de interferência, e é o mesmo modelo que vai para a obra, e o engenheiro de obra acompanha a execução da obra. Então, o BIM, na minha visão, ele está enquadrado aqui dentro dessa era digital, tá? Então, dentro da engenharia de estruturas, dentro do mundo da engenharia de estruturas, como que esse workflow funciona, tá? É claro que, pessoal, eu fiz um draft muito rápido aqui desse workflow, só para a gente entender de uma maneira geral como que as informações correm, né, na engenharia de estruturas, mas basicamente a gente parte de uma concepção que é muito baseada na arquitetura, nas condições que a arquitetura nos entrega. A gente, depois que a gente tem uma validação rápida dessa concepção, a gente parte para a modelagem, tá? Essa aqui é a imagem do Eberic, tá? O programa que eu gosto muito de usar quando eu estou projetando estruturas de concreto no Brasil, né, obviamente. A gente, através dessa modelagem, a gente usa esse modelo também para calcular os esforços. Através dos esforços, a gente dimensiona as armaduras, a gente verifica se o concreto está seguro, né, que a gente também pode colocar armaduras para ajudar o concreto, tanto na compressão quanto no cisalhamento, né, principalmente na tração, mas, né, a gente consegue colocar algumas armaduras ali para ajudar a vida do concreto. A gente verifica o estado limite de serviço, a gente verifica as condições de serviço e a gente parte para a documentação. É claro que aqui eu estou mostrando esse workflow de uma maneira contínua e ele vai e não volta mais. Mas, obviamente, que nas situações reais a gente encontra diversas mudanças ao longo da elaboração do projeto que faz com que a gente tenha que voltar na modelagem, que a gente tenha que recalcular os esforços e fazer várias coisas novamente, né, pessoal? Então, isso aí existe. Mas o que eu quero mostrar aqui é que esse workflow, ele acontece de uma maneira quase que linear. A gente recebe muitas informações da arquitetura quase que como mandatória. A gente não tem condições, ou muitas vezes a gente não tem tanta liberdade para poder alterar a arquitetura de modo a trazer uma estrutura mais interessante. É claro que em alguns casos tem, é possível isso, sem dúvida nenhuma. Tem alguns escritórios que trabalham de maneira integrada. A Bravo, por exemplo, sempre teve esse foco de trabalhar de uma maneira integrada, por isso que a gente é engenharia e arquitetura, para a gente poder desenvolver, né, arquiteturas com viés práticos e estruturas e sistemas, não só estruturais, mas sistemas prediais que tenha um aspecto estético interessante, né? Então, é claro que existe a possibilidade disso tudo acontecer, mas o próprio workflow, ele limita muito nisso, né? A coisa vem limitada de lá, a gente tem que trabalhar em torno dessas limitações, e quando a gente manda para lá, não se sai muita novidade quando a gente está inserido nesse processo. Eu vou dar um stop aqui rapidinho, pessoal, na apresentação, só para dar uma olhada nas perguntas e ver se tem alguma coisa aqui para a gente falar aqui.
Tá, vamos lá. Como fazer manutenção preventiva, não está no foco aqui no computador. Já. Dionísio, pô, terei 110 anos. Pô, vai estar trabalhando, com certeza. Pessoal de Maringá também, viagem de pessoal. Legal, Gustavo. Bacana, uma boa ideia. Vamos discutir isso sem dúvida nenhuma. Nessa era digital, onde se serão alocados os profissionais tradicionais? Uma pergunta aí capciosa, Lucas. Estruturas, o que seriam os tradicionais? O que estamos atualizando no BIM? A tendência que é possível observar. Tá, acho que é melhor eu conduzir aqui e depois voltar aí principalmente nessa questão do posicionamento dos profissionais tradicionais. Eu acho que é mais interessante a gente caminhar aqui para frente. Bom, fechando essa era digital, o que vem depois da era digital, pessoal? O que a gente enxerga, né, para o futuro? Nós estamos falando de 50 anos, Dionísio ainda fez a brincadeira, vou estar com 110 anos. Formidável. Como que vai ser, né? Como que essas coisas vão se desenvolver, né, nos próximos anos, né? Eu tenho aqui uma palestra de um ex-colaborador da Autodesk, Maurice Conte, e ele fala em um dos TEDs da conexão entre tecnologia, natureza e humanidade, né? The Incredible Inventions of Intuitive AI. O que é interessante dessa palestra, aqui não vou conseguir compartilhar o áudio com vocês, tá? Enquanto ele vai falando aqui, eu vou comentando por cima só como lembrete mesmo. Essa palestra, ela tá disponível no YouTube, tá? Aqui ela tá cortada, não coloquei ela inteira, é só um trecho. Você consegue achar no TED, consegue achar no YouTube, é muito, muito interessante. Para mim foi, assim, um divisor de águas quando eu vi essa palestra e enxergar as coisas de uma maneira bastante diferente. Mas, basicamente, ele fala que ele defende a ideia de que o futuro do design vai ser moldado pela conexão entre o que o homem tem de melhor, o que a máquina tem de melhor e o que a natureza tem de melhor, né? Então, muitas das coisas, para a gente conseguir programar, utilizar a inteligência artificial e tudo mais no design, a gente precisa entender não só a natureza humana, mas também a natureza como um todo, né? Para a gente poder reproduzir isso de uma maneira adequada. Isso na engenharia de estruturas é bastante óbvio, né? Se a gente não conhece de física, se a gente não conhece de natureza, a gente não consegue deixar as coisas em pé, que é o princípio da engenharia de estruturas, né? Mas quando a gente fala também em trazer as vontades do homem para dentro do design, mesmo esse design sendo feito por uma inteligência artificial, é um desafio muito grande, porque a gente tem que buscar quantificar o que é bom para o homem e o que não é, para trazer para dentro das nossas matrizes de tomada de decisão na utilização de inteligência artificial e tudo mais, né? Mas é uma visão que eu concordo bastante, né? Essa visão do futuro ser moldado pela essa relação entre natureza, homem e humanidade. E diante disso, né, muitas coisas que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos têm relação com isso, né? Eu acredito muito que essa nova era que a gente vem a enfrentar, né, vamos dizer assim, o pós-digital, pode ser que não tenha esse nome, obviamente, é um nome que saiu da minha cabeça, da minha interpretação, tá? Deixando isso bem claro, mas eu acredito muito na colaboração. Eu acho que o que ele, assim, trazendo um pouco do que ele quis dizer, juntando com as minhas experiências, eu acredito muito na colaboração. E quando nós estamos falando de colaboração, nós não estamos falando só da colaboração entre seres humanos, que é algo muito óbvio, que muito natural do que a gente está vivendo hoje, né? Até boa parte das grandes empresas, dos grandes aplicativos, está muito relacionada a essa questão de colaboração, né? Até o próprio Uber, né, nasceu com essa ideia de o cara ter, de repente, um carro e, eu quero fazer uma grana com esse carro durante um tempo, então eu vou colaborar com outras pessoas de levar ele de um lugar para o outro, vou fazer uma graninha extra com relação a isso, enfim. Tudo que a gente vê hoje está muito relacionado à colaboração. Mas quando eu falo aqui na era da colaboração, eu estou falando em colaboração entre homem e máquina. A gente passa agora a usar a máquina mais como uma ferramenta ativa do que, de fato, como uma ferramenta passiva. Como eu expliquei para vocês ali, quando a gente está falando de era digital, nós estamos falando ainda de informações inseridas totalmente pelo homem dentro da máquina. Quando a gente fala de BIM, nós estamos construindo modelos inteligentes. Tudo bem, esses modelos são realmente inteligentes, mas todas as informações, toda a riqueza de informação que está associada a esse modelo, foi eu que coloquei, foi o homem que coloquei, eu que informei para a parede que qual que é a absorção dela, qual que é o custo dela, tudo foi informado pelo homem, né? Agora, se a gente coloca a ferramenta se a gente coloca a máquina como uma ferramenta ativa, ou seja, ela começa a trazer discussões para ter comigo essas discussões, ela começa a trazer colaborações para pôr na mesa,
o jogo começa a mudar, tá? O jogo começa a mudar. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando em máquina tomar decisão. Quando a gente fala em máquina tomar decisão, ela sai do cenário, ela sai da posição de passiva e passa para a posição de ativa. É claro que quando a gente fala humano e máquina, a gente, né, pô, como assim vai ser um negócio, né? A gente vai ser uns Robocop que vai usar o computador de uma maneira, né, mas a gente vai ser mais robusto, né? Essa imagem do Robocop só para ilustrar esse pensamento rápido que a gente tem na mente, mas na verdade, né, é mais interessante a gente entender com essa imagem aqui, né? Ao invés da gente simplesmente criar, a gente vai passar a co-criar, né? A gente vai ser coautor dos nossos projetos juntamente com o computador, juntamente com as decisões que o computador vai tomar. E aí começa, se já é perigoso a gente trabalhar com ferramentas computacionais, TQS, EBERIC, SAP 2000, ETABS, enfim, infinidade, robô Structural Analysis, já é um desafio muito grande a gente colocar as informações corretas lá dentro para analisar as respostas que ele me dá. Ele sendo passivo já é difícil de lidar com isso. Agora, quando ele é ativo, o jogo começa a ficar ainda mais difícil, né? Porque agora eu não só tenho que analisar as informações que eu coloco, mas eu tenho que analisar com muita calma as respostas que ele me dá, né? Como ferramenta ativa, agora ele passa a me dar resposta. Só que ao mesmo tempo, do mesmo jeito que se torna um desafio muito maior, se torna uma coisa complexa, né, de ser feita e de ser analisada, do mesmo jeito a gente começa a ter respostas, a gente começa a ter designs muito mais interessantes, a gente começa a produzir coisas que talvez um homem nunca foi capaz de produzir. E talvez o grande barato de toda essa nova fase que a gente vem a viver do design, da colaboração entre inteligência artificial e inteligência humana, seja de fato o aspecto estético. É lógico que a gente estrutureiro, a gente se esforça muito para falar de performance, de economia de material e tudo mais, mas o aspecto estético é muito importante e talvez esse seja o maior benefício que a gente venha ganhar nessa nova fase, tá? E quando a gente fala de inteligência artificial, design generativo, dentro do mundo do design, existe, né, um assunto, né, vamos dizer assim, que seria a evolução do BIM, o que vem depois do BIM, que é o design generativo, né, o generative design, o projeto generativo, algumas pessoas chamam assim. E eu tive a oportunidade de participar de uma imersão sobre design generativo, especificamente aplicada à indústria da construção civil, né, arquitetura, engenharia e construção, que foi um evento promovido pela Autodesk de Toronto, tá, pelo Technology Center deles lá de Toronto. Eu tive a oportunidade de participar desse evento. Esse aqui é um vídeo compilando, né, como é que foi esse evento. Aconteceu no último verão daqui, né, do Canadá, que foi em julho, meados de julho para o final de julho, ou começo de julho para o meio de julho, eu não lembro muito bem aqui. Mas o interessante desse evento, né, é que a gente estava discutindo que a gente discutiu muito exatamente sobre isso. Tinha uma galera mais voltada para landscape, mais voltada para mobília, mais voltada para arquiteturas dos ambientes, e tinha uma galera igual a gente, né, mais voltada para o design generativo aplicado para engenharia de estruturas. Então a troca nesse ambiente foi muito legal, porque a gente é estrutureiro, a gente é extremamente quantificável, é muito fácil a gente quantificar a engenharia de estruturas, mas é muito mais difícil a gente programar, porque a gente precisa colocar elementos finitos, a gente precisa colocar análise não linear, a gente precisa colocar uma cambada de coisas que torna a parte de programação nossa mais difícil. E já o pessoal que está mais na arquitetura, que era a maior parte dos grupos que estavam ali, na verdade a gente era o único grupo ali que estava desenvolvendo a parte de estruturas, o grande desafio deles, essa moça aí, por exemplo, que é da Parsons, lá de Dubai, o grande desafio dela era conseguir transformar o projeto dela, transformar as variáveis dela em quantificáveis para poder usar dentro do mundo do design generativo, sendo que o nosso era um desafio um pouco diferente. Então foi muito legal, foi um workshop, esse gráfico que está passando aí na tela, esse diagrama, faz parte aí da minha tese de doutorado, né, que a gente está usando, a gente está pegando o algoritmo que eu estou desenvolvendo e jogando dentro do conceito do design generativo. Esse foi o grande barato dessas 2 semanas que a gente passou lá em Toronto, tá? Mas, bom, voltando aqui à linha de raciocínio, basicamente, os desafios, eles são muito diferentes, né? Quando a gente está falando de design generativo aplicado para arquitetura, design generativo aplicado para engenharia de estruturas, o desafio é muito diferente.
mas o objetivo é o mesmo, né? E quando a gente conecta essas duas coisas e quando a gente traz questões estruturais para serem discutidas dentro da arquitetura e vice-versa, para tomada de decisão na elaboração, desde a concepção inicial do projeto até o detalhamento final dele, o game fica maluco, fica completamente diferente, né? Fica muito interessante, porque agora a gente tem vários atores. A gente tem os responsáveis dos projetos e por trás dos responsáveis dos projetos tem os códigos que esses responsáveis estão elaborando, que é esse aí, por exemplo, que está passando aí na tela de novo. Então, o negócio ficou muito interessante. Foi muito legal que a gente conseguiu formatar, durante esse período, a gente conseguiu formatar o projeto que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente conseguiu formatar ele dentro do conceito do design generativo, como quantificar e como equacionar e quais parâmetros são mais interessantes para a gente usar como critério de tomada de decisão na utilização do design generativo para a concepção de estruturas de concreto armado e protendido. Bom, dentro disso, né, dentro de todo esse panorama da minha tese de doutorado que eu estou elaborando e das experiências que eu vivi, principalmente na Brava Engenharia e Arquitetura, coordenando o time no ponto de vista de desenvolvimento de projeto e também de coordenação de obra, a gente chegou nesse projeto, Rhône Structures, que tem o propósito de redesenhar o processo de projeto e construção de estruturas de concreto armado e protendido através da inteligência artificial, do design generativo e da utilização da robótica. Porque quando a gente fala em inteligência artificial e design generativo, fatalmente a gente está levando a formas não convencionais. Quando a gente fala em formas não convencionais, se a gente for utilizar o approach convencional para construção, forma do jeito que é construída a forma, concretagem do jeito que é concretado, armadura constituída por barras de aço normal, tudo isso limita muito a atuação dos nossos algoritmos de inteligência artificial e de design generativo. Então a gente enxerga que o redesenho ele tem que acontecer no processo de construção para que seja de fato possível a gente aplicar um nível alto de inteligência artificial na elaboração desse tipo de projeto, tá? Então por isso que a gente traz junto a construção. A gente não consegue enxergar que o projeto vai caminhar diferente da construção se a gente não conseguir trazer essas coisas aqui junto. Esse é um projeto que ele tem a gente conseguiu alguns apoios, né? Obviamente, a Bravo, né, que iniciou esse projeto através, basicamente, da minha dedicação e de alguns colaboradores. Naquelas 2 semanas que a gente passou em Toronto, a Gabriela Vivan estava acompanhando com a gente, né? Ali nas imagens aparece eu e ela trocando algumas figurinhas. Então, a Bravo tem uma contribuição muito grande nesse projeto. A Autodesk, desde que a gente inscreveu o nosso projeto, desde que ele foi aceito, não desde que a gente se inscreveu, mas desde que ele foi aceito como parte do programa de residência, tanto do centro de Toronto quanto do centro de Boston, a gente tem conseguido um suporte muito grande deles e a brand deles junto do nosso projeto traz um peso muito legal que faz com que a gente consiga alcançar alguns resultados muito interessantes. A gente também tem apoios da Escola Politécnica de São Paulo, obviamente, porque eu estou desenvolvendo o meu doutorado lá. A gente tem alguns apoios relacionados à minha tese de doutorado. Na Universidade de Windsor também a gente tem aqui uma quantidade muito grande de apoio, o pessoal que tem contribuído assim absurdamente com o projeto. A gente tem tido avanços aí muito interessantes, muito por conta desse período que eu estou passando aqui. A universidade é sensacional, é uma cidade de interior, Windsor, uma cidade pequena de menos de 200 mil habitantes, mas que tem um laboratório, um dos maiores laboratórios de engenharia de estruturas da América do Norte. É isso mesmo, o negócio é absurdo. E também nós temos aí o apoio do governo canadense em alguns suportes aí relacionados à Universidade de Windsor, tá? Bom, então, resumidamente, o período que a gente passou lá em Toronto, a gente teve essa imersão no design generativo. Vamos dizer que foram 2 semanas que a gente conseguiu avançar o nosso projeto no ponto de vista de design generativo, assim, sei lá, 1 ano de estudo, né, com essas feras aí. Aqui embaixo tem mais o pessoal da própria Autodesk e aqui em cima alguns outros residentes que estavam participando, também misturado, na verdade, aqui. Mas aí tinha uma galera de residência, uma galera que era da própria Autodesk. E o grande barato é que o escritório de Toronto deles tem muita coisa do desenvolvimento do Dynamo e muita coisa do desenvolvimento do Revit. Então, boa parte da programação do Revit a nível mundial, tá? O desenvolvimento do Revit a nível mundial acontece na sede de Toronto. Então, foi interessante que, estou enfrentando um problema aqui. Peraí, que o cara que desenvolve essa parte aí que você está trabalhando, ele está aqui. O cara descia a escada, chegava lá com nós e resolvia o problema e discutia e tinha uma contribuição muito legal. Então, assim, incontáveis as vezes que a gente teve acesso a pessoas
muito interessantes aí por conta desse período que a gente passou lá. E no período que a gente... esse aqui é uma das formatações que a gente fez utilizando o Refinery, que é um projeto deles aplicado para design generativo que roda junto com Dynamo, com Revit e tudo mais. A gente fez alguns estudos utilizando ele, tá? Foi muito interessante. Provavelmente a gente venha se aprofundar mais nos próximos passos aí. A gente conseguiu fazer essa formatação do nosso design generativo do Rony Structures em 2 layers. Então, o primeiro layer seria aplicado à própria forma da estrutura, né? Não conceber, não estar preocupado com o posicionamento das armaduras, com um dimensionamento mais refinado, mas que seja um pré-dimensionamento, seria a concepção, que a gente chama. E um segundo estágio que seria mais para o design dos reinforcement, né? Que seria o design das armaduras dentro do concreto, que daí a gente já entra numa complexidade um pouco mais elevada, tá? Essa formatação foi uma das melhores coisas que a gente fez lá, né, nesse período. Tá? Esse algoritmo é o algoritmo que nasceu na minha tese de doutorado, que eu estou chamando de Generative Time Method. Basicamente, ele é uma evolução do Strut-and-Tie Method, quem é da engenharia civil conhece, né, que é o método das bielas e tirantes, métodos das escoras e tirantes, o pessoal de Portugal aí conhece como método das escoras e tirantes. Mas o Strut-and-Tie, né, acho que é mais fácil todo mundo saber o que é. Basicamente, o que eu estou desenvolvendo é uma inteligência artificial para superar as limitações que tem o Strut-and-Tie, que basicamente é pegar um elemento estrutural e entender ele como uma treliça, onde os elementos que estão tracionados são os aços e os elementos que estão comprimidos são representações do concreto resistindo a essa compressão. Basicamente, a gente, ao invés de propor essa treliça, a gente parte da armadura mínima, dentro do elemento, que todo elemento tem que ter armadura mínima, e vai incrementando as forças de maneira incremental, né? Vai aumentando as forças de maneira incremental, de maneira que a cada análise que a gente faz a verificação e aplica os algoritmos de tomada de decisão. Crio aço aqui ou não crio aço aqui? Eu coloco alguma coisa para ajudar o concreto ou não coloco alguma coisa para ajudar o concreto? Então, a gente tem 3 maneiras de alterar a matriz inicial do nosso elemento, que são através desses balões aí. Mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui, que isso é mais acadêmico, isso entra mais na parte científica, quais os critérios que a gente usa para criar armadura, e tudo isso que a gente está fazendo aqui na Universidade de Windsor. Esse aqui é um GIF mostrando o algoritmo funcionando, tá? Vocês devem ter visto nas imagens aqui que eu coloquei lá do tempo lá em Toronto, que a gente aplicou otimização topológica, usou impressora 3D para poder construir esses carinhas aqui, e baseado na otimização topológica, nos critérios de design generativo que a gente usou, a gente propôs aqui, a gente aplicou o algoritmo para dimensionar as armaduras, já no segundo layer de design generativo, tá, pessoal? Você pode ver que em alguns lugares ali, as armaduras elas vão sendo criadas, né? Bem aqui nessa quina mesmo, em 45 graus, eu tinha só um aço aqui, e eu fui criando alguns aços, tudo isso com critérios de inteligência artificial para tomada de decisão. Então, não são critérios intuitivos, vou pôr a armadura aqui porque eu quero, não. São critérios, a gente seguiu rigorosamente critérios para fazer esse dimensionamento. E aí, a gente aplicando nesses elementos, a gente pegou essa viga-parede com essa abertura, que é uma viga-parede que é bastante estudada no Strut-and-Tie, então se você pegar a literatura aí, os papers, os artigos aí, você vai encontrar muita coisa relacionada a Strut-and-Tie usando essa parede, tá? Então, a gente pegou ela para usar como benchmark mesmo, tá? Benchmark mesmo. Então, a gente dimensionou 7 carinhas aí. Um deles, o último aqui, é totalmente baseado no modelo de Strut-and-Tie proposto lá atrás pelo Schleich Scheffer, que são pesquisadores alemães aí que puseram, né, que colocaram à tona, que puseram à tona aí o Strut-and-Tie Method, né, na década de 70. Esse último carinha foi dimensionado totalmente baseado nisso, e os outros 6 caras foram dimensionados baseados no GTM, Generative Time Method. Então, a diferença entre os elementos, em alguns você consegue ver a forma é totalmente diferente, então, agrupados de 2 em 2, eles têm formas diferentes, a forma externa do concreto, mas eles também têm diferenças no critério escolhido para o dimensionamento das armaduras, tá? Então, o que eu estou tentando fazer é calibrar experimentalmente, através dos resultados experimentais, calibrar de fato qual é o melhor critério para que a gente possa avançar e colocar isso dentro de uma ferramenta computacional mais robusta, tá? Então, a gente está fazendo ensaios em escalas grandes, tá? Essas aqui são fotos lá do laboratório daqui da Universidade de Windsor.
no qual a gente, né, construiu aí essas vigas paredes. Elas estão deitadas, né, para poder armazenar elas. Dá para ter uma noção do tamanho das crianças aqui, só para você ter uma ideia, o tamanho de uma mesa, né, aqui do lado. Mas elas têm 3 metros de comprimento, 1,90 m de altura, e aí elas vão variando na forma, né? 24 centímetros de largura, então é uma baita de uma parede, foi concreto pra caramba, e tivemos que trabalhar braçal aqui para poder fazer isso aqui mesmo, viu? Tem um outro pesquisador do mesmo time de pesquisa nosso aqui, que também é brasileiro, que também estudou na UEM, amigo meu já de longa data, que me ajudou bastante, que tem trabalhado bastante com a gente aqui, que é o Bruno, e ele é prova viva do tanto que a gente precisou trabalhar para fazer esse negócio acontecer. É mão na massa mesmo, é dobrar aço, fazer forma, concretar e fazer ciência ao mesmo tempo, rodar elementos finitos e à noite rodar concreto e não tem jeito não. Para vocês terem uma ideia do tamanho, da grandeza desses ensaios, mesmo esse laboratório, que é um laboratório muito grande aqui da Universidade de Windsor, a gente não tinha equipamentos, vamos dizer assim, suficientes para a gente poder trabalhar com ensaios de cargas altas, que a gente está falando em cargas altíssimas, mas também de elementos muito grandes, né? A gente está falando em elementos aí de praticamente 2 metros de altura. Então, ter um frame rígido para a gente colocar esse cara lá dentro com 4 metros de altura, que eu preciso de pelo menos 1 metro aqui para colocar o atuador, mas pelo menos 1 metro para colocar os suportes, né? Então, ter 4 metros de altura ali disponível não era uma coisa fácil. Então, a gente teve que dimensionar essa viga aqui, esse conjunto de vigas metálicas, são 2, tá? Para a gente eliminar a torção. Para a gente usar essa parede de concreto gigantesca, que já tinha no laboratório, obviamente, a gente teve que dimensionar esse cara, construir ele para poder fazer sentido, para a gente poder fazer os nossos ensaios. Tudo isso está rolando agora, tá? A gente não fez nenhum ensaio ainda desse de paredes, por conta dessa montagem que a gente está terminando essa semana. Então, a escala do negócio é bastante grande. Tá? A série 2 que a gente está fazendo é baseada numa outra pesquisa americana, que os caras fizeram vários ensaios experimentais para analisar aí a diferença de servicibilidade dos elementos dimensionados por Student-Eye, e a gente chegou e falou, vamos fazer o seguinte, então já que eles estão discutindo mudar a norma por conta disso, por que não a gente usa esse artigo como base para a gente poder colocar, de repente, o nosso método como normativo. Então, a gente pegou os elementos que eles dimensionaram lá, dimensionamos, trocando os goals, né, vamos dizer assim, os critérios de dimensionamento 4 vezes, a gente dimensionou esses elementos 4 vezes, e fizemos ensaios experimentais. Esse a gente já concluiu, tá, os ensaios finalizaram. Aqui é uma imagem da tela de instrumentação, o que a gente estava acompanhando durante o ensaio, célula de carga, strain gauge no aço, strain gauge no concreto, LVDT para pegar o deslocamento, né, para pegar as curvaturas, enfim. O Bruno mandou ali. Beleza, aqui dos ensaios. Eu ainda não posso compartilhar os resultados dos ensaios, tá, pessoal? Porque o jeito que fissurou ali, ele traz bastante sentido para a gente poder calibrar o nosso método, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o quê? Eu desenvolvi um método de uma inteligência artificial para dimensionamento. Eu fiz um ensaio disso, com os resultados desse ensaio eu vou calibrar e mudar e trabalhar com esses critérios, né? Então, ao final da minha tese, eu pretendo entregar o método já contemplando as calibrações baseadas nos resultados experimentais. Então, por isso que eu não posso mostrar as cracks ali, né? Só por conta disso. Bom, como eu falei para vocês, não faz muito sentido a gente falar em algoritmos, inteligência artificial e o caralho a 4 sem a gente falar em novas técnicas aplicadas à construção desse tipo de estrutura. Então, vou fazer um overview aqui bem rapidão, tá, pessoal, do que está rolando hoje. Acho que meu tempo já está acabando. De robôs aplicados à construção civil. Tem um exemplo aqui muito famoso, que é esse da AppScore. A AppScore é uma das empresas que, assim como o Rony Structures, está incubado dentro do programa de residências da Autodesk. Eles estão especificamente em Boston. O período que eu passei em Boston, eu tive a oportunidade de ter contato com esse pessoal lá. Eles são da Rússia, eles são originais da Rússia. O Nikita, que é o líder do projeto, é um cara muito inteligente, um cara muito bacana de conhecer, russo maluco, gente boíssima. E esses caras estão atingindo resultados muito interessantes, principalmente agora que eles estão com esse desenho de projeto para substituir a alvenaria estrutural utilizando a impressora 3D. O grande desafio da impressora 3D de concreto é combinar a armação dentro dela. Então, já que eles estão enfrentando esse desafio já faz um tempo, então por que a gente não vai trabalhar com alguma coisa que já é
né, vamos dizer assim, puramente, que ela não tem armação, que é o caso da alvenaria estrutural. A armação da alvenaria estrutural, ela é solta, né? Então você vai lá, coloca um bloquinho em cima do outro, depois você solta o aço lá dentro e grauteia esses buracos. Beleza. Então, por que a gente não usa a impressora 3D para substituir o bloco e a mão de obra do bloco? Porque a gente bota ela lá no job site, lá na obra, e ela sai produzindo a alvenaria estrutural. Ideia genial. E eu acho que isso é que vai fazer, de fato, o negócio deles voarem, tá? Essa é a minha opinião particular. Isso é tudo muito recente, esse material que tem aqui. Eu tive a oportunidade de ter acesso a ele antes dele ser publicado. Agora ele já é publicado, senão não ia estar mostrando para vocês, tá? Mas quando eu estive lá em Boston, eu tive uma conversa com ele me mostrou isso aqui antes mesmo de eles soltarem e colocarem isso como solução já que eles estão procurando vender. Acredito aí, na minha visão, seja um dos líderes de impressão 3D de concreto, no ponto de vista, não só no ponto de vista de coisas já feitas, mas principalmente na potencialidade da máquina deles, né? Esse sistema de grua deles, né? Que ela vai somando os braços lá na frente, vai rodando e tal. Isso aí é sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer a máquina pessoalmente. É realmente sensacional, pessoal. Daqui vai sair muita coisa. Não só porque eles ganharam, ficaram em terceiro lugar no prêmio lá da NASA de construir casa em Marte, tá? O primeiro lugar também foi de uma empresa incubada no Autodesk, no programa de residência da Autodesk. E não só porque eles ficaram em terceiro lugar nesse programa, mas eu acredito muito neles, acredito muito no potencial. Acho que a gente vai ouvir muito falar desse pessoal da AppScore aí. Um outro projeto sensacional, que já está rodando já faz algum tempo, que naquele vídeo do TED que eu mostrei ali para vocês, que Maurício Conte fala um pouco sobre a utilização de inteligência artificial e os caralho a quatro, ele fala do MX3D, que é um projeto que está rolando desde 2015 para construir a primeira ponte utilizando design generativo e robótica para construir ela. Tá? Essa ponte está sendo construída em Amsterdã, embora ela está sendo feita desde 2015, ela ainda não está pronta, existe toda uma justificativa por conta desse tempo, tá? São todas as coisas que estão sendo feitas são novidades, então o design é novidade, a construção é novidade, a solda é novidade, a impressão 3D do laço é novidade, tudo é novidade, então por isso que está levando bastante tempo, mas eles estão atingindo resultados muito interessantes. É outro projeto que a Autodesk também lidera, tá? O MX3D, eles têm aí, é um consórcio, tem várias empresas, tem até ABB, né, que é uma empresa de robô, tem uma carreira de empresas aí envolvidas que precisa ser, né? Precisa ter, senão você não consegue tirar um negócio desse do papel. Mas é um projeto muito interessante que em breve vai estar pronta essa ponte, vai estar para o acesso ao público. Se eu não me engano, agora ela está em comissionamento, ela está montada em um lugar remoto e eles estão fazendo lá, colocando mais carga, colocando água, analisando a servicibilidade dela, enfim, toda a performance dela antes de colocá-la na rua. Aqui também, aqui tem um vídeo, como não passa o áudio aí, eu vou passar o vídeo aqui rapidão, tá, pessoal? Só mostrando para vocês que eles estão usando para construir essa ponte. Ela está sendo feita indoor, para depois ela ser levada para o destino final, tá? Mas é muito interessante. Se vocês tiverem interesse, procura aí MX3D, que vocês vão ver coisas impressionantes. Outro pessoal que está falando muito de design generativo, que está produzindo coisas sensacionais, é o pessoal da Universidade de Zurique. Fantástico, pessoal lá da Suíça. Tem coisas muito interessantes rolando lá. Até o próprio programa de residência da Autodesk tem uma parceria muito forte com a universidade de lá e é bem interessante, muita coisa legal. Da Universidade de Ghent tem esse projeto muito legal, que é uma das primeiras pontes de concreto, é a primeira ponte de concreto protendido utilizando impressora 3D para a produção dos anéis de concreto. Então, se você olhar essa imagem aqui, você vai ver a emenda aqui dos anéis, tá, pessoal? Então, basicamente, o sistema construtivo é quase que o mesmo, tá, pessoal? Né, de algumas pontes que a gente conhece aí. Você vai colocando anéis, né, vai encaixando um anel no outro e usa o cabo para emendar esses anéis, né? Para quem é experiente da área de estruturas aí, é algo já dominado, algo já feito já há muitos anos, pontes aí muito antigas já foram feitas com esse sistema. Mas o barato é que, ao invés de você produzir de uma maneira convencional os arcos, esses anéis, né? Você produz através da impressora 3D. Legal, uma ideia bacana, uma ideia muito interessante, que você usa a impressora 3D de concreto para substituir a fábrica, né, vamos dizer assim, para incrementar a potencialidade da fábrica dos anéis aí, né, para você. Bem interessante o projeto, tem algumas coisas legais. Segundo o ranking hoje de impressoras 3D, essa é a ponte com maior vão, a ponte feita por impressora 3D com maior vão da história, ela foi feita na China. Os chineses
estão voando, pessoal. A China não tá de brincadeira, não tá nem um pouco de brincadeira. Esse pessoal tá voando. E essa é uma ponte aí muito interessante. Embora a parte estrutural dela foi feita com processos convencionais, eles utilizaram uma espécie de impressora, uma impressora 3D para produzir os anéis e fazer alguma coisa parecida com a ponte anterior. Eu não confesso que eu não tenho tanta informação sobre essa ponte aqui, os aspectos técnicos, mas é muito, muito interessante. E se a gente começasse a usar essas novas técnicas de construção, o que mudaria no nosso design? Então, eu vou fazer um exemplo rápido aqui para vocês, pessoal. Se eu pegar os mesmos caras que a gente utilizou, que a gente está fazendo aqui na nossa pesquisa, que a gente está testando, e se a gente começar a usar, sei lá, um concreto de ultra high performance, tá? De altíssima performance, a gente consegue reduzir o volume de concreto ainda mais. Se a gente passar a imprimir as formas, tá? Ao invés de construir as formas de maneira convencional, a gente começa a atingir resultados ainda mais malucos. Então, eu simplifiquei aqui com uma reta, com outra reta, o design generativo, mas beleza, e se a minha máquina consegue produzir isso aqui, por que eu preciso simplificar? Será que eu não posso trabalhar com formas ainda mais ousadas? E se a gente passar a usar a impressora 3D para produzir armadura? Cara, o jogo muda completamente. Quem é da área de estrutura sabe que praticamente o concreto armado, uma das grandíssimas limitações do dimensionamento do concreto armado é a gente trabalhar com barra. Uma barra em cima da outra, quando a gente está trabalhando com uma direção, duas direções, três direções, quatro direções, a gente começa a encavalar uma barra na outra e a gente começa a ocupar muito a nossa seção. Então, se a gente puder produzir isso por impressoras 3D e todo mundo estiver ocupando a mesma layer, a mesma camada, a nossa brincadeira muda totalmente. E a gente começa a produzir, até dentro da armadura, resistências à rotação. Então, quando eu tenho uma barra encavalada em cima da outra, elas são livres para rodar, relativamente, em relação à outra. Quando eu estou trabalhando com armadura no mesmo plano, eu começo a criar uma rigidez à rotação ali. Então, eu começo a ter nós semi-rígidos, a brincadeira começa a mudar totalmente. A gente praticamente começa a trabalhar em um intermédio entre concreto armado e estrutura mista. Estrutura mista é aquela que você coloca o perfil metálico lá dentro e concreta, e envelopa ele com concreto. E o concreto armado é esse que a gente conhece como rebar, com barrinha normal, beleza, bacana. Então, se a gente começar a imprimir as armaduras, a gente começa a trabalhar em algo ali no meio, tá? E, além de tudo, a gente começa a não limitar as formas. Por que o nosso aço precisa ser reto dentro das nossas formas de concreto? Por que eu não posso trabalhar com as armaduras também curvas? O game muda completamente, pessoal, se a gente passar a inserir isso como constraints dentro do nosso projeto. A gente não tem mais as armaduras, as próprias barras. Outra coisa que muda drasticamente, comprimento de ancoragem. O comprimento de ancoragem é dado por conta das emendas que a gente tem. E se a gente não tiver mais emendas? E se a gente tiver uma máquina que produz essas armaduras de uma maneira sólida? É uma gaiola só. Eu pego essa gaiola e boto nesse elemento do desenho direito aqui. O game muda completamente, pessoal. A brincadeira muda totalmente. Aqui eu vou deixar só um gostinho aí para vocês dos próximos passos do Rony Structures, mas basicamente eu estou encerrando o meu período aqui na Universidade de Windsor por esse tempo. Eu encerro agora os ensaios e estou indo para o Brasil de volta. A gente vai passar um tempo processando os resultados desses ensaios e computando isso, como mudar o nosso algoritmo baseado nos resultados experimentais que a gente teve. E a gente pretende fazer uma aplicação prática, colocar isso em alguma estrutura real. Vamos dimensionar uma estrutura utilizando o algoritmo do Rony, utilizando, sei lá, a solução da AppScore, a solução de impressão 3D para armadura, enfim. Eu não posso detalhar mais para vocês, sobre isso, porque é algo que está em desenvolvimento e também que ainda a gente não sabe, não é só nem questão de ser confidencial, é questão de ser um desconhecido para a gente também, tá, os próximos passos. Mas uma coisa eu garanto para vocês, a gente vai estar desenvolvendo coisas de altíssimo nível, tá? Relacionadas à engenharia estrutural e inteligência artificial nos próximos anos com esse projeto, tá? Com os apoios que a gente tem conseguido, com certeza a gente vai rodar coisas muito interessantes. E eu peço para vocês ficarem de olho e acompanharem, e quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser saber mais informações sobre o período que eu passei em Boston, o período que eu passei em Toronto, o período que eu estou passando aqui na Universidade de Windsor, o período que eu passei em Ottawa, eu estou à completa disposição de vocês aí. A gente tem um canal, Edifica BIM, que a gente coloca alguns treinamentos lá,
voltados para BIM. É um projeto incubado dentro da Bravo, é um projeto da Bravo. A gente tem a página da Bravo também, que a gente posta bastante coisa sobre as inovações que a gente usa nas nossas construções. Eu, por conta desse projeto, estou mais afastado da operação da Bravo diretamente, tá? Mas acompanho, né, como sócio da empresa, acompanho, tenho acompanhado nesse sentido, mas está rolando coisa muito legal, e muito do que a gente consegue desenvolver nesses projetos aqui, a gente manda para lá, e a galera começa a colocar lá para rodar. Esse é o grande barato de toda essa abrangência que a gente tem aí. Vocês estão convidados a me seguir no Instagram, né, na minha conta particular, na nossa conta da Bravo, do Instituto Edifica. Estamos aí à disposição. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui para eu poder olhar para vocês e a gente ir para as perguntas. Arthur, tá vendo o seu áudio? Acho que é bom você deixar. Então, Marcos, tem algumas perguntas aqui, mas eu não sei se tu deu uma olhada no chat, quer responder alguma antes ou eu posso ir às perguntas que tem aqui? Deixa eu dar uma rodada no chat aqui, que eu vou falar de uma que eu vi lá atrás, que o cara perguntou sobre o posicionamento dos novos. A caixa aí presente, legal. Do posicionamento dos novos, dos profissionais mais conservadores. Bom, tá, eu tenho aqui anotado. É muito difícil a gente dar opinião sobre isso e falar assim, vai acontecer X, Y, Z, né? Mas o fato é que essas coisas, elas vão acontecer. A questão é só quando, né? Que elas vão acontecer é óbvio, porque o bom de estar no Brasil assim, não tendo nenhum apego com relação... Sou patriota, gosto muito da minha pátria, gosto muito do meu país, do meu povo, das minhas pessoas, mas sendo realista, quando a gente se fala em tecnologia, quando a gente está falando em desenvolvimento tecnológico, a gente está sempre muito atrás do que está sendo desenvolvido em outros lugares. No Brasil, hoje, está se falando em 2020, 2021, 2022, sei lá, eu nem lembro desse número, porque sinceramente, estou cagando para esse número, que eu acho que não vai acontecer porra nenhuma até lá, sobre o BIM se transformar em algo legislativo dentro da nossa federação. Cara, isso aqui é assunto já esquecido faz tempo, ninguém está mais discutindo isso aqui. Em Canadá, nos Estados Unidos, ninguém fala nisso. É coisa que já está rodando, que já é realidade já há muito tempo. Hoje, o que se estão discutindo é como que a gente vai aplicar o design generativo, como que a gente vai aplicar a inteligência artificial, e não se o BIM vai ser uma solução ou não. Né? Até uma pessoa que a gente acompanha lá, que é o pessoal da... Putz, esqueci o nome, o Diego Carriello, lá da Layout, que ele colocou lá que alguns engenheiros comentaram que o BIM não vai pegar no Brasil, que a gente vai ter que voltar a usar o AutoCAD. Cara, não tem sentido, não tem o menor sentido. Aqui já é algo totalmente consolidado, que não tem um caminho sem volta. E o bom de estar no Brasil nesse aspecto é que para a gente é mais fácil prever, né? Como a gente está sempre atrasado um pouquinho, é só a gente olhar o que está rolando nos países mais desenvolvidos que a gente já sabe o que vai acontecer no nosso país. A diferença, a única dúvida é quando, tá? Então, assim, que inteligência artificial vai dominar, que BIM vai dominar, isso é fato, isso é certeza absoluta, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A questão é quando. Com relação aos profissionais que não se adequarem a isso, eu acho que não tem espaço, literalmente não tem espaço. Em alguns casos vai ter, com consultorias de coisa. Se o cara se transformou num expert em alguma coisa além disso, né? Se o cara é expert em estrutura, se o cara é expert em alguma coisa, ele vai conseguir dar consultorias, mas muitas vezes ele não vai conseguir liderar projetos, ele não vai conseguir estar tocando projetos se ele não estiver trabalhando com BIM, inteligência artificial, ele não vai conseguir. Mas, naturalmente, a hora que a coisa começa a dominar, mesmo os mais dinossauros, eles passam a utilizar, isso eu tenho certeza. E se eles não passarem a utilizar, eles contratam a molecada para utilizar para eles, e eles acabam sendo, a molecada acaba sendo interlocutor deles dentro desse panorama. Então, eu acredito muito nisso, tá? Exato. Você não acha que é mais ou menos por aí, Renato? Eu concordo totalmente. Eu acho que não tem volta, não. No começo, o pessoal sempre tinha aquele pé atrás. Quando eu comecei no BIM, também tinha. Eu pensava, pô, será que vai? Será que não vai? Eu estava nos Estados Unidos na época. E quando eu voltei para o Brasil, eu até me assustei um pouco, porque aqui era menos ainda. Mas eu acreditei. Que ano que você estava nos Estados Unidos? 2014, 13 ou 14. Ah, legal. Tava com o Arthur lá no Arizona. Enfim, vamos dar seguimento aqui. Eu tenho uma pergunta bem simples para ti, que é: qual o nome da palestra do TED que tu falou antes? O pessoal tava perguntando. Qual o nome da palestra do TED? Cara, eu não vou lembrar o nome certinho, mas você procura por Maurice Conte. E daí, eu consigo escrever aqui? Pode colocar no chat, aham. Ah, caramba, eu tenho que logar. Putz, me perdi aqui. Bom, é Maurício Conte o nome dele. Se você colocar lá no TED Autodesk, Maurício Conte vai aparecer.
Ah, eu escrevi ali em cima, o Taka colocou. The Incredible Inventions of Intuitive AI, Maurício Conte. Obrigado, Taka. Sempre. O Taka é um dos sócios aí da Bravo, meu irmão, parceiro, tô com saudade dele. Fechou. Valeu, Taka. Então tá, vamos para as próximas. O Xisto perguntou como fazer manutenção preditiva em estruturas de concreto armado. Como é que é? Como fazer? A manutenção preditiva em estruturas de concreto armado. Não tenho nada a dizer sobre isso. Não, Fora do não contexto. tá, não, Xisto, se não tu tá no quiser contexto. repetir a pergunta de uma maneira diferente, tu pode botar no chat que depois eu volto para ela. Tá. Ok, próxima. Você recomenda contratar algum programador ou aprender nós mesmos a programar? Legal. Pergunto, pois gosto de programar, mas não aprendi inteligência artificial. Tá. Bom, eu acho assim, a gente como engenheiro, né, até mesmo como arquiteto, a gente vai precisar saber, para a gente poder contratar programadores para fazer o que a gente precisa fazer, né, para rodar. Vamos dizer assim, eu quero fazer um grande programa, eu tenho uma ideia de um grande programa, que é o que a gente está desenvolvendo aqui, e eu preciso contratar profissionais para fazer essa programação. Se eu não souber programação, eu não vou conseguir comandar isso, tá? Então, assim, eu acho que um level conceitual de programação a gente precisa saber. Eu acho que não tem como viver. E eu não estou nem falando de engenheiros, tá? Não estou nem falando só de arquitetos. Eu falo até de qualquer profissão, tá? O cara, sei lá, psicologia, daqui uns dias, se o cara não tiver noções básicas de programação, ele também está aniquilado. Então, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, conceitualmente, a gente precisa dominar a programação, sim. A gente precisa saber o que é possível ser feito e o que não é possível ser feito. O que a gente precisa de utilizar várias tentativas e erros, ou que a gente consegue utilizar diretamente uma equação. Então, essa relação acho que a gente precisa saber. Recomendo tranquilamente o cara que quer se envolver nisso aí, o cara fazer um curso de programação e entender melhor sobre isso. É necessário, sem dúvida nenhuma. Entendi. E tu tem alguma recomendação quanto a, digamos assim, o nível da linguagem? Por exemplo, se pode ser uma linguagem mais alto nível, tipo Dynamo, próprio Grasshopper, assim, uma programação mais visual, ou tu acredita que precisa baixar um pouco o nível e ir para Python, ou alguma coisa um pouco mais raiz, digamos assim? Legal, bela pergunta, Renato. Quando a gente está falando em design generativo, a gente tem aí grandes ferramentas, como você falou, de Dynamo e o próprio Grasshopper, né? Eles são ferramentas muito mais fáceis da gente programar, uma vez que eles têm lá os nós, os nodes, os balãozinhos, que você vai conectando os nodes, a resposta de um vai encaixando no outro e tal. Aquilo ali eu digo que aquilo ali a gente tem que fazer, a gente tem que dominar. Aquilo ali não é serviço para programador. Na maior parte das vezes, aquilo ali é serviço para a gente mesmo, ou para engenheiro que tem, né, uma pegada mais de programação. Mas eu acho que não é no mundo da programação. Agora, quando a gente precisa fazer algo específico, que é o nosso caso, a gente precisa rodar um nosso algoritmo dentro de um balãozinho daquele dentro do Dynamo, eu preciso, de fato, voltar aquilo, ir para o Python, escrever código e criar um node baseado no meu código de Python para poder rodar ele dentro do meu mundo Dynamo ali. Então, eu acredito que o cara que quer se envolver no design generativo, o primeiro passo é ele entrar no Dynamo, ele entrar no Grasshopper, tentar resolver problemas utilizando esses caras. Dentro disso, ele vai descobrir que tem problemas que ele não consegue ainda resolver, e aí ele vai buscar informações, vai buscar coisas para resolver a parte da codificação de Python. E aí vai depender muito do nível que o cara quer entrar, tá? Se você quiser parar no Dynamo e você tiver condições de contratar alguém para resolver os seus problemas em Python, legal. Mas se você quiser meter a mão na massa mesmo, acho que é legal você entrar no Python também, sem dúvida nenhuma. E a recomendação é tentativa, cara. Eu vou ter um curso lá de não sei o que. Não, legal, muitos cursos são legais para você ter um overview. Mas eu acho que a melhor maneira de você até saber a tua necessidade é você começar a fazer. Pega um problema e começa a fazer. Pega um vídeo do YouTube que o cara tá falando de design generativo, de Dynamo, e vai repetindo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí você vai identificar quais são os seus pontos fracos para você ir costurando esses pontos fracos com cursos pontuais e por aí vai. Respondido? Sim, sim, muito bem respondido, obrigado. Não, eu até abordei essa questão porque eu estou estudando Dynamo e não planejo me parar só no Dynamo, não. Eu quero me aprofundar nessa questão porque, com o pouco que eu tô aqui nos estudos, já dá para fazer umas coisas bem bacanas, bem legais. Mas vamos então para a próxima pergunta. Bacana. Renato, você é engenheiro civil também? Sim. Engenheiro civil, atuo na área estrutural também. Show. Próxima pergunta. Nas peças que está estudando no laboratório,
foram colocados vários critérios para o uso de armadura e gerou diferentes formas e detalhamentos. Quais eram algumas dessas condições de contorno? Bom, as condições de contorno, elas foram delimitadas, né, pelo problema que a gente pegou. Então, a gente pegou aquela viga lá que o Schleich e o Schäfer propôs um modelo de treliças para ela na década de 70, que tem até aquele livro lá, que é um handbook, que a norma americana de concreto hoje, ela referencia ainda esse handbook deles. Então, as condições de contorno básicas a gente pegou de lá, carga e tal, boundaries conditions. Agora, quando a gente fala em critérios para dimensionamento, o que a gente brincou, o que a gente foi variando, foi utilizar otimização topológica com critério de redução. A gente foi brincando no critério de redução. Aqui eu quero reduzir 30% de concreto, aqui eu quero reduzir 40%, aqui eu quero reduzir 45%. Então, a gente foi mudando esses caras. E no critério do dimensionamento da armadura, dentro do algoritmo que eu criei, eu utilizo uma equação para saber se eu crio armadura ou não. E esse número ele vai de 0 a 1, que é o eta 2, que essa equação não foi eu que inventei, eu só peguei ela de um pesquisador canadense, também da Universidade de Toronto, que é do Collins e do Vecchio lá, também da década de 80, um artigo que eles publicaram, que eles colocaram essa equação para quantificar o dano no concreto, e eu pego esse número de 0 a 1 e utilizo ele como critério para criação de armadura. A brincadeira que eu fiz foi variar de, sei lá, 0,70, usar 0,7, ou seja, quando deu 0,7 eu crio a armadura, e no outro eu deixei ir até 0,6. Então eu fui brincando com diferentes fatores, baseado no behavior, no comportamento que ela vai apresentar nos ensaios, é que eu vou medir o que é o mais interessante ou não, e aí eu vou colocar parâmetros na minha tese de doutorado, para o cara pegar e tentar usar, ele ter um guia dentro ali da minha tese de doutorado. Eu quero produzir um behavior mais ou menos assim, então eu vou caminhar para isso aqui. Eu quero mais garantir a ruptura mesmo, então eu vou caminhar mais para isso aqui. Então é mais ou menos nesse aspecto aí que a gente variou os critérios. Perfeito. Passando para a próxima pergunta, o Márcio perguntou: qual o material utilizado na ponte chinesa, aquela impressa em 3D? Eu confesso que eu não sei. Não sei. Aquela ponte lá não tem muitas informações sobre ela. Ok. Passando então, a Mária, aqui da BIM Experts, Mari Macedo perguntou: Marcos, gostaria de saber qual a previsão que você faz para a área de estruturas no Brasil, considerando esses novos métodos e a norma que utilizamos para dimensionamento, que superdimensiona a área de aço. Na sua opinião, com a inteligência artificial, isso vai mudar? Olha, mais uma vez a gente volta para a questão do Brasil estar atrasado. Quando a gente está falando, quando a gente entra especificamente nesse aspecto, a norma de concreto brasileira ela está mais ou menos equivalente com a norma europeia, com a norma americana, com a norma canadense. Então eu acredito que para a gente produzir uma mudança, eu acho que vai ser mais rápido a gente conseguir essa mudança aqui na América do Norte, nos Estados Unidos ou no Canadá, e muito posteriormente vem acontecer no Brasil, principalmente pelo sistema das normas brasileiras no Brasil, que eles são gerenciados pela BNT, que é um órgão aí bastante travado e com muita burocracia, enfim, que tem bastante dificuldade de a gente produzir normas novas. A perspectiva que eu tenho, sendo realista para o Brasil, é algo muito, muito distante ainda de utilização disso dentro da norma. Só que a questão é a seguinte, de mudança da norma baseada na inteligência artificial. Só que a questão é a seguinte, que muitas vezes a gente está falando assim, a norma limita, mas a gente consegue trabalhar com inteligência artificial com os critérios que a norma tem hoje, com os critérios da norma americana, com os critérios da norma canadense, com os critérios da norma brasileira. A gente consegue sim. Então eu acredito que a previsão para a gente estar trabalhando com inteligência artificial em projetos de estruturas de concreto armado no Brasil seja algo próximo, seja algo que venha acontecer nos próximos anos, coisa de 5, 10 anos venha acontecer, já venha se tornar realidade, mas mudança de norma é algo que acho que vai demorar muito, muito tempo, coisa de 20 a 30 anos, dependendo do caminhamento das coisas aí. Mas com certeza a gente consegue utilizar a inteligência artificial mesmo com o estado da arte das normas que a gente tem hoje, sem problema nenhum. A gente consegue usar isso como limitação e brincar dentro disso, tá? Realmente, quando a norma demora um pouco, atrasa um pouco essa agilidade dela, a gente acaba ficando um pouco para trás mesmo. Seguindo então para outra pergunta, o Anthony perguntou: olá Marcos, há estudos de design generativo de estruturas em concreto protendido? Se sim, como está sendo aplicado? Esse até tu demonstrou uma ponte ali, né, que tinha
que tinha esse sistema, se tu quiser comentar mais um pouco. Legal. Existe sim, a gente não encontra ainda muito artigo publicado sobre o tema, tá, pessoal? Isso eu vou ser bem sincero com vocês, não tem muito ainda, o que é uma coisa interessante que a gente tem um espaço amplo aí para desenvolver, para discutir sobre isso, né? Agora sim, uma das coisas que a gente tá utilizando agora, vou dar um spoiler aqui dos próximos passos, tá? É que a gente está desenvolvendo um algoritmo para o traçado de cabos quando a gente está falando em pós-tensão. Quando a gente está falando em pós-tensão, a gente pode trabalhar com cabos, com curvaturas estranhas aí, né? A gente pode traçar curvas estranhas dentro do concreto, e a gente está desenvolvendo um algoritmo de inteligência artificial para poder traçar o cabo dentro do elemento de concreto. Então, a gente está desenvolvendo algumas coisas aqui para o próximo passo dentro do nosso projeto, só que é algo que ainda a gente não tem muito para mostrar, por isso até que eu não coloquei aqui, mas existe sim aplicação lá da Universidade de Ghent, e não tem muita coisa publicada ainda. Então, é algo assim que está começando mesmo, que está no zero em termos de mundo, tá? Em termos de mundo mesmo, é algo que está começando a utilizar. E o legal é que em terra de saci qualquer chute é voadora, né? Então, o pouco que você faz nessa situação já é bastante diante do fato de não se ter muita coisa desenvolvida. Acho que foi bem respondido essa pergunta. Vamos então passar para as duas últimas perguntas. Eu vou fazer elas juntas, pois elas têm bastante relação. Um conselho que tu daria para o pessoal então que está iniciando na caminhada profissional, e até perguntaram por onde começa a estudar programação ou até o BIM, que conselho tu daria para esse pessoal que está começando, e um conselho que tu daria para ti mesmo quando tu começou? Se tu pudesse voltar e te dar um conselho, que conselho tu gostaria de receber? Pô, legal, hein? Duas perguntas difíceis de serem respondidas, cara. Legal. Bom, o conselho para a galera que está começando assim, eu acho que o mais direto e mais simples, tá? Imergir no mundo da tecnologia quando a gente está falando de BIM e de inteligência artificial. Legal, a gente tem que ter, obviamente, a gente tem que ter experiência de campo, a gente tem que respeitar a galera que tem experiência de campo, muito tempo de atividade, sem dúvida nenhuma, isso é indiscutível, mas a gente tem que respeitar a tecnologia, a gente tem que se aprofundar nisso. Eu acho que o profissional, principalmente na engenharia, que não está inserido nesse meio, ele vai ser engolido ou vai chegar no momento que ele vai ter que comer um monte de livro de uma hora para outra para poder estar ativo no mercado. Então, assim, entendam que o BIM, a inteligência artificial, não é algo que vai acontecer, algo que em alguns anos vai acontecer, algo que já está acontecendo. A gente tem possibilidade de olhar, né, para outros países que estão mais desenvolvidos que a gente e que isso já é realidade lá. Então, as coisas vão acontecer mais retardadamente no Brasil, naturalmente. Então, pegar isso e entrar a fundo. Não tem como a gente entrar no mundo das estruturas hoje sem a gente se preocupar com BIM. BIM é tudo hoje, a gente tem que entrar pesado nisso. O conselho que eu dou, primeiramente, é ter isso em mente, e, segundamente, é se dedicar, pegar as ferramentas, acompanhar, ficar ligado em sites em páginas como a BIM Experts, a nossa página lá, o Edifica BIM, o Layout, que também tem bastante conteúdos legais. Fica de olho nessa galera, vê o que essa galera está falando de novidade, o que está saindo de novo no mundo, o que está saindo de coisas que estão mudando. Fica de olho nisso e estuda muito. Pega um problema para resolver, pega um vídeo do YouTube. Hoje você consegue estudar 100% de graça. Pega um vídeo do YouTube, faz a sua primeira casinha no Revit, faz a sua primeira programação no Dynamo. Mão na massa, velho. Não tem boca, não tem boca. Jacaré dormiu, o jacaré dormiu, virou bolsa. Então a gente não pode dormir, velho. Tem que acelerar e tá metendo o pé a todo momento. Esse é o conselho. Agora, o conselho pra mim, se eu pudesse voltar, cara, isso é muito complicado, velho. Eu, sinceramente, eu não sei, velho. Eu não sei. Pra ser bem sincero, eu não sei um conselho que eu daria pra mim se eu pudesse voltar atrás. Não sei, velho. Eu vou deixar essa em branco. Talvez alguma coisa que tu queria ter feito diferente, ou ter se ligado antes, alguma coisa nesse sentido. Tem alguma coisa em mente? Cara, não sei, talvez a língua, né? O inglês é uma língua universal hoje, né? E muito depois desse período que eu vim para cá, em 2018 e agora em 2019, que eu fui me ligar mais e falar assim, eu preciso ter uma comunicação legal em inglês, eu preciso falar bem, não é só ler, não é só ouvir, tem que falar bem e tal.
Mas eu não sei se teria como voltar, se teria como, assim, numa outra fase da vida eu ter feito isso. Mas talvez sim, acho que talvez esse seria o ponto. Se eu tivesse me dedicado mais para o inglês, mais lá atrás, quando eu era, sei lá, adolescente, 22, 21 anos, hoje eu estaria com o inglês bem mais evoluído a nível de speech, assim, né, a nível de palestra, de apresentação. Acho que ainda falta muito para mim, acho que é uma das coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu teria me dedicado mais cedo, e hoje teria vamos dizer assim, teria um inglês mais próximo do meu português, né, que hoje ainda, para palestra, para esse tipo de apresentação, eu ainda acho que tá um pouco atrás. Entendi. O pessoal sugeriu aqui trocar a when pela well. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. É só você olhar quem tem o único mestrado de engenharia de estruturas do interior do Paraná. É a gente, cara, é a gente. A galera sai de Londrina para ir para Maringá fazer engenharia de estruturas lá, então tá errado isso aí. Tá certo, tá certo. Mas então tá, pessoal, essas eram as últimas perguntas que a gente tinha pro Marcos. A gente vai fazer um intervalo agora, a gente vai tomar uma água, descansar. E obrigado ao Marcos pela palestra, obrigado a todo mundo que ficou aqui durante esse período e fez as suas perguntas e debateu, teve vários debates ali no chat, muito obrigado. E a gente volta então daqui uns 40 minutos com a palestra do Rigoni, ok? A gente se vê daqui a pouco. Legal. Um abraço. Valeu, galera, muitíssimo obrigado por estarem assistindo, estarem acompanhando aí, fico muito feliz aí com as perguntas, valeu, muito bom. Agradeço o pessoal da Bean Experts pelo convite, principalmente a Mariana, que foi que me convidou. Estamos aí à disposição. Como eu disse para vocês no final da apresentação, se quiserem me procurar no Instagram, nas contas aí, na LinkedIn, enfim, na vida virtual aí, estou à disposição para vocês. Valeu mais uma vez, Renato, mandou bem pra caramba aí, recebendo a palestra. Muitíssimo obrigado, foi um prazer gigantesco falar para vocês, de verdade, do fundo do coração. Galera, um abração, aproveitem a Semana Bean Experts.